Eleições 2022, você vem acompanhando nesta semana, nós estamos entrevistando os pré-candidatos ao governo do Estado. Já recebemos Fabiano Contarato, Eugênio Ricas e Carlos Manato. Hoje é a vez de conversarmos aqui no estúdio com Felipe Rigoni, que é deputado federal e pré-candidato a governador pelo partido União Brasil. Nosso colega e colunista de política, Vitor Vogas, compõe a bancada para a entrevista. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Deputado, o senhor, nas entrevistas recentes e no seu posicionamento mais recente, tem anunciado a sua intenção de se posicionar logo de cara contra duas figuras muito fortes da política local, da política estadual, Renato Casagrande e Paulo Artung. Não é muita briga logo no início para começar essa campanha, não, deputado? Eu não me posiciono contra os dois, né? É importante isso dizer. Eu não sou contra Paulo, contra Renato, muito pelo contrário, eu respeito e valorizo muito o trabalho que os dois fizeram, que foi muito importante nesses últimos 20 anos. Eu sou pós os dois. Acontece que o ciclo político, que os dois foram protagonistas, acabou. E por que ele acabou? Porque as tarefas que esse ciclo tinha que cumprir já foram cumpridas. Lá em 2002, quando Paulo foi eleito a primeira vez, a gente estava naquela crise institucional, muita corrupção, o crime organizado quase tomando conta do nosso Estado. A gente sabia que a gente tinha algumas tarefas a cumprir, que era regimentar as instituições, né, reorganizar as instituições capixabas, melhorar e reorganizar as contas públicas e aumentar a capacidade de investimento do Estado. Essas eram as tarefas para este ciclo. Todas essas três tarefas foram cumpridas. E agora acabou o ciclo. Então, eu não sou contra o Paulo, contra o Renato, muito pelo contrário. Assim, eu acho que eles fizeram papéis muito importantes ao longo desses 20 anos, mas o papel deles terminou. Deputado, especificamente quanto ao seu relacionamento com o governador Renato Casagrande. Eu entrevistei há poucos dias o governador, essa entrevista foi publicada em minha coluna na última segunda-feira, e eu lhe questionei exatamente sobre a sua pré-candidatura. Por quê? Porque o senhor entrou na política com a ajuda dele, né? Concorreu ao mandato de deputado federal em 2018 pelo PSB, partido do governador. Casagrande o filiou, o apoiou naquela eleição e agora o senhor se lança contra ele. Eu perguntei o que ele achava disso, ele disse se seria uma deslealdade, ele disse, olha, ele tem que dar essa resposta, ou seja, remeteu a pergunta ao senhor, portanto, eu remeto a pergunta ao senhor, é um ato de traição, deslealdade, pode assim ser interpretado? Acho que não, isso não é sobre pessoas aqui, é sobre projetos, né? É o que eu tenho falado e feito ao longo desses últimos meses. Nós precisamos definir, entender e construir qual é o projeto para o Espírito Santo para os próximos 20 anos, né? Eu me proponho a construir esse projeto e liderar esse projeto nas eleições e no governo do Estado a partir do ano que vem. Então não tem a ver com deslealdade, tem a ver com construção de um projeto. Isso não é sobre pessoas, né? O Estado é muito maior do que eu e o Renato Casagrande, né? A gente precisa de um projeto para o nosso Estado. E é isso que nós estamos fazendo, né? Nem o governo atual, nem a sociedade civil hoje estão com um projeto definido para o nosso Estado. Eu sou uma das pessoas que quer construir esse projeto, né? Então nós vamos construir, apresentar e discutir ele nas eleições. O senhor foi eleito pela primeira vez como deputado federal, 4 anos atrás, e agora já quer disputar o governo do Estado. Não é muito rápido? Olha, muita gente me fala isso e muita gente me falou isso ao longo da minha vida inteira. Quando eu fui fazer um mestrado em Oxford, me falaram assim, não, Rigoni, por que você não faz um mestrado no Brasil antes? Aí eu fui fazer em Oxford. Quando eu fui me candidatar a deputado federal, falaram, não, por que você não ganha para vereador, depois deputado estadual e depois deputado federal? E eu ganhei deputado federal. E tenho resultados para contar, para entregar. Entreguei muita coisa ao longo desses 3 anos e pouco de mandato. Então, assim, eu não acho que é acelerado, porque o ciclo está acabando, nós precisamos de inaugurar um novo ciclo. E tem uma coisa que é importante, viu, Andressa? As grandes empresas do mundo, as maiores e mais transformadoras empresas do mundo, os CEOs dela, todos têm menos de 40 anos, né? E para essa nova economia digitalizada, com muita inteligência artificial, essa revolução da sustentabilidade, essa revolução da inovação que a gente vai ter, nós precisamos de pessoas mais dinâmicas e de um time também mais novo,
para conseguir fazer isso acontecer aqui no Espírito Santo. Deputado, me permite que acabei rapidamente. O senhor entra nessa campanha batendo nessa tecla do ciclo, falando muito na necessidade de uma passagem, uma transição de ciclos de 20 anos, né? Uhum. O senhor disse isso na coletiva de imprensa que deu na última segunda, disse isso ontem à noite, lá no lançamento da sua pré-candidatura, e volta a dizer aqui. Eu queria entender, quando a gente pensa em ciclo, a gente imagina uma mudança grandiosa, né? Uma disruptura. Na prática, o que isso significa? E o senhor está falando de um ciclo que começa com o senhor pelos próximos 20 anos. Que mudanças a gente vai ver na prática no governo Rigoni? Olha, o que eu acho que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos construir esse projeto, né? O que me faz constatar que o ciclo acabou é que as tarefas do ciclo atual já foram cumpridas e ninguém sabe, ninguém aponta quais são as tarefas para o próximo ciclo. Então a primeira tarefa nossa aqui, e uma das minhas tarefas como pré-candidato, é ajudar a construir este projeto. Então por isso que eu não estou aqui com as propostas já de governo, porque eu vou construir elas junto com os capixabas, né? Já estou fazendo isso há mais de 3 meses, né? Desde que eu fui filiado à União Brasil, a gente tem construído e feito uma série de conversas com os capixabas para construir esse projeto, mas entregaremos esse projeto ali em junho e julho deste ano para discutir isso nas eleições. Agora, uma coisa é muito clara, assim, tem 3 eixos que nós vamos trabalhar de forma muito profunda. O primeiro é um eixo de eficiência do governo, né? O governo precisa ser ainda mais eficiente, começando pela digitalização. Não é possível que um governo organizado como o do Espírito Santo, que tem dinheiro em caixa, não seja digitalizado ainda. Por quê? E por que isso é importante? Porque governo que não se digitaliza não governa mais, né? E nós precisamos fazer a inclusão digital também das pessoas, para entregar os serviços públicos na palma da mão das pessoas, sem fila, sem burocracia, para de fato termos um governo mais eficiente. Mas ele também precisa ser mais descentralizado. A gente vai criar, isso é uma coisa que a gente já sabe que vai fazer, se eleito, conselhos regionais de desenvolvimento com poder real e poder orçamentário junto do governador para definir os investimentos em cada micro-região do estado do Espírito Santo. Porque não adianta eu lá do Palácio Anchieta definir o que eu vou fazer em cada região. Eu preciso ir lá na região, ir lá no Caparaó, ir lá na região norte, ir lá na região noroeste, conversar com as pessoas, definir junto com eles, pactuar junto com eles quais serão os investimentos. Um segundo eixo é um novo ciclo de desenvolvimento econômico, né? E o que significa isso? É um ciclo que precisa de muito mais liberdade econômica, um foco real na agricultura. Nós somos o segundo estado mais rural do Brasil, só perdemos para Santa Catarina, e não temos políticas públicas adequadas para esse setor. E o que seriam políticas públicas adequadas para a agricultura? É você não só dar assistência ao produtor rural, que hoje a gente faz muito pouco, é você ter ciência aplicada para melhorar as produções, melhorar novos produtos, né? Criação de novos produtos e, claro, um grande programa de agroindústria. Que a gente produz abacaxi, gengibre, café, cacau, mamão, banana, mas vende tudo in natura. Ou até exporta, mas in natura. A gente podia exportar isso já beneficiado, agregando muito mais valor aqui para o nosso estado. Uma outra coisa dentro dessa área econômica é a área do turismo. O turismo aqui no Espírito Santo sempre foi utilizado como moeda de troca na política. Você nunca teve uma Secretaria de Turismo realmente técnica que entende da política pública. E a política pública de turismo tem 2 eixos. É a estruturação, ou seja, o investimento na infraestrutura, nos ativos turísticos, e a promoção, que é a propaganda, né? Nós temos que fazer propaganda do nosso estado para o resto do Brasil e para o mundo, para realmente o turismo ter um foco aqui e a gente ganhar muito dinheiro e muitos empregos com o turismo aqui. Inclusive, eu acho que o turismo pode ser a grande chance de curto prazo para o Espírito Santo aumentar os níveis de emprego e de renda. E por último, ainda no eixo econômico, a área da inovação, que é algo que já tem começado aqui no estado, a gente já tem um ecossistema começando aqui no estado do Espírito Santo, mas a gente precisa fazer uma grande harmonia entre o governo, o mercado e as universidades. Isso significa investimento, obviamente, mas também as definições de quais serão as áreas de ciência básica e aplicada que nós focaremos, justamente para você conseguir ter melhores produtos, novos serviços criados a partir da ciência, né? E um terceiro eixo que a gente está chamando de liberdade de escolha, que é o quê? As pessoas precisam ter liberdade de escolher o que fazerem com suas próprias vidas, mas para isso elas precisam ter uma saúde adequada,
uma educação adequada, uma assistência social adequada e, naturalmente, segurança pública. Então, são serviços públicos na ponta que nós estamos falando. E aí, conecta-se diretamente com a eficiência do governo. É dentro desses 3 eixos que a gente vai montar o nosso projeto. Agora, como eu disse e digo o tempo todo, nós vamos montar esse projeto concretamente com os capixabas. Deputado, essa é uma eleição que também é marcada pela escolha da presidência da República e tem um lado aí ideológico e político muito forte. Nós tivemos aqui, por exemplo, ontem, o ex-deputado Carlos Manato, se posicionando muito claramente como um candidato conservador e de direita, se posicionando como candidato bolsonarista aqui no estado. Uhum. Assim como tivemos Fabiano Contarato se posicionando ao lado do ex-presidente Lula. Em relação a essa eleição presidencial, como é que o senhor se posiciona ideologicamente, como é que o senhor se posiciona politicamente? Não quero nem perguntar o seu voto não, mas eu gostaria de saber como é que o senhor se posiciona nesse momento. Politicamente eu sou um liberal, todos sabem disso, um liberal por inteiro, isso é importante, né? Não só um liberal na economia, como alguns acham que os liberais são, mas eu seria um candidato capixaba, né? Não serei bolsonarista, não serei lulista. Eu acredito que o governador de um estado, independente de qual estado ele seja, ele não tem o direito de fazer oposição ao governo federal. Por quê? Quem faz isso são parlamentares. Eu, hoje, como deputado, me posiciono contra e a favor do governo federal direto. Agora, o governo do estado não tem esse direito. Ele precisa do governo federal para exercer suas políticas públicas. Então, ele tem que trabalhar com qualquer presidente que seja eleito. Agora, eu não estarei nem com Bolsonaro, nem com Lula no primeiro turno. Isso é um dado. O senhor tem um concorrente, Eugênio Ricas, que claramente tem uma bandeira de segurança muito forte. Como é que o senhor pensa em lidar com isso em relação à segurança aqui no estado? Olha, segurança pública, primeiro que a gente tem que entender que ela não é uma questão apenas de polícia, né? A polícia é muito importante, precisa ser valorizada, bem formada, bem equipada, bem paga para fazer o seu trabalho. Mas não é uma questão apenas de polícia, segurança pública, né? Segurança pública tem a ver com educação na ponta, com oportunidade para o jovem, com cultura, com esporte. Então não adianta eu chegar lá no Bonfim, que é um dos bairros mais perigosos aqui do Espírito Santo, ou lá no Jocafe, que é em Linhares, que também é um dos mais perigosos do Espírito Santo, e levar só a polícia. Porque ele vai até controlar a violência no momento que estiver lá, mas na hora que ele sair, a violência continua. E quem fica com essa conta são os moradores do bairro. Então a gente precisa de quê? Realmente precisa de projetos educacionais ali na ponta e de oportunidade. Porque o que resolve a segurança pública, em última instância, é a oportunidade. Se o jovem ele tem oportunidade de emprego, de estudo, de escolher uma vida que ele quer, ele não vai para o crime. Se a gente consegue manter o jovem na escola, ele não vai para o crime. Se a gente consegue dar um emprego para esse jovem, ele não vai para o crime. Para mim, segurança pública é isso. É óbvio que a gente tem que equipar bem a polícia, cada vez melhorar as tecnologias de inteligência, que isso é algo muito importante, muito bem utilizado em vários lugares. Mas se fizer só isso, não vai dar certo, né? Então a gente precisa fazer um grande programa territorializado. E aí não adianta pensar isso no Espírito Santo como um todo, é pensar cada bairro, cada comunidade como uma coisa só, né? E aí botar saúde, educação, assistência social e segurança pública da parte policial, todas em conjunto trabalhando para a paz. Para mim é isso. Deputado, a sua chegada à presidência estadual do seu partido União Brasil gerou ou desencadeou um movimento de debandada de muitos quadros filiados ao partido, inclusive deputados estaduais, a deputada federal Norma Yubi e o ex-senador Ricardo Ferraço. Eu gostaria de saber, o senhor disse há poucos dias que pretendia conversar com eles para tentar convencê-los a permanecer. Como é que ficou a situação, principalmente em relação a Ricardo Ferraço? O senhor já dá por certo que ele sairá do União Brasil? Não, ainda não está nada certo se eles vão sair, se eles vão ficar. A gente está avaliando, eles estão avaliando inclusive, estamos em conversa, né? Mas é importante entender o seguinte, toda mudança, ela gera algum tipo de incômodo, né? A Nacional do União Brasil escolheu que eu fosse o presidente para tocar esse projeto para o Espírito Santo e todas as pessoas que quiserem tocar esse projeto com a gente serão bem-vindas. Eu vou fazer um esforço e continuarei fazendo para que eles fiquem e continuem nesse projeto com a gente, mas isso ainda não está definido. Ok, então. Muito obrigado, deputado. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui. Cacá, Andressa, Vogas.
estarei sempre à disposição. Muito obrigada.